Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Nota bom esse reagindo na cronologia da parte de vídeos que eu tô fazendo para essa história. Isso acontece antes do vídeo do Dante do Devil May Cry, então é um dia antes do acontecimento do vídeo do Devil May Cry do Dante. Bom, e o que vai acontecer? Literalmente o cientista é parceiro do Alforone. Achou um arquivo no laboratório que o Dark deu para ele trabalhar em algum tipo de pesquisa para achar alguma coisa para ele fazer uma criatura que pudesse vencer o Dark início. Ele achou um arquivo chamado Caos. Então chamou a atenção dele, só que no momento que ele clicou no arquivo, ele não só viu o que estava no arquivo, mas também mostrou para os indivíduos que também estavam na sala de cinema, já que esse arquivo linkava com a tela da sala de cinema. Então a partir do momento que ele abriu o arquivo, todos puderam ver também o que estava no arquivo chamado Arquivo Caos. Então no momento o cientista foi teleportado para a sala de cinema. Afinal, assim que uma história é aberta na tela, todos os indivíduos são literalmente transferidos, ou melhor, teleportados para a sala de cinema, já que botou um comando para os portais dele fazer a partir do momento que os indivíduos verem um vídeo, não importa aonde que eles estejam, quando o vídeo estiver preparado e pronto para ser mostrado, todos eles sem exceção nenhuma vão ser teleportados para a sala de cinema, não importa o que estejam fazendo antes ou depois. Um detalhe: a semente adicionado o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do criador do rap e da música original vai estar na descrição. E mais uma coisa a dizer: todo momento que eles veem o personagem que irá ser interpretado no reagindo vai ser como eles estivessem vendo Dark, não o personagem em si, mas vai ser como se fosse uma própria interpretação da história complementada, como se fosse a história de origem do Dark e tal, e vão entender um pouco sobre as capacidades dele e tal, porque vão pensar que essas capacidades que vão ver na tela são as próprias capacidades do Dark. Bom, fim de nota. Agora fiquem com reagindo com as expressões dos indivíduos.
Nesse momento todos viram a aparência do Dark, que era muito diferente da aparência que eles conhecem dele. Então todos se surpreenderam pela imensa capacidade que ele tinha de batalha e o imenso poder que ele demonstrava. E todos ficaram se perguntando por que ele não demonstrava esse poder para eles, mesmo sabendo que já sabiam da resposta. Eles explicavam ainda, se perguntando por que ele não utilizava desse poder. Então também enxergaram que os olhos dele estavam diferentes, estavam vermelhos, totalmente vermelhos, e com a íris preta. Então não passou nem um minuto, então ela falou: Ibara, eu sabia, ele era o tempo todo um demônio. Então ela continua falando coisas que o Dark ia no demônio, que ele merecia a morte, que era para ele retornar às trevas, até o momento que a própria Rikyu foi até ela e deu um tapa no rosto dela. Então ela disse para não chamar o filho dela assim, então não sabe nada sobre ele. Então não era para ela deduzir uma coisa dessa só por ver a aparência dele. Então todos escutaram as palavras dele, que o oponente dele morreu antes de completar aquilo que faria ele se sentir também. Então todos continuaram escutando até que eles ouviram das próprias palavras do Dark que ele achou alguém com potencial de matá-lo. Então eles ouviram da própria boca do Dark: então vou esperar, mas vou voltar para te buscar. Então todos escutaram o refrão, todos se assustaram com o refrão da música. Então todos escutaram que o Dark estava chamando oponentes para desafiá-lo, que ele está aguardando no final. Então todos viram 5 séries de aparências distintas na frente do Dark, como se estivesse protegendo o Jigou. Eu sei que eu já falei isso um monte de vezes, mas esse ritmo, essa melodia, essa partitura está simplesmente incrível. Então todos ouviram a parte do final. Então todos escutaram o que o Dark falou: acho que já esperei o bastante, você já usou tudo que você tinha, está muito mais forte do que antes, mas não poderá ceifar a minha vida, é por isso que você vai morrer. Seus alunos verão isso acontecer em 10 anos. Eu voltei para buscar o anoitecer, eu matei seu pilar. Então todos escutaram isso. Então perceberam que quando ele falou que ele matou o pilar, todos ficaram com um calafrio, porque ele já explicou que o pilar é o centro do universo, que eles vivem, é literalmente o ser que molda e também deixa as engrenagens do universo agirem por si mesmos. Então todos ficaram assustados quando ele falou que matou o pilar na lua cheia, a escuridão as vigiar, perdendo seu mestre, perdendo a cabeça. Ele me desafia, então os aguardo em Onigashima. Então todos continuaram a escutar mais e mais sobre a história de vida do Dark. Então continuaram a observar, mas também tendo muito receio da força original do Dark que ele está demonstrando esse vídeo. Nesse momento os vilões começaram a rir descontroladamente, porque eles pensavam que o Dark fosse um tipo de heróizinho, mas finalmente encaixaram as peças desse quebra-cabeça misterioso. O Dark não é herói nem vilão, ele é apenas um destruidor que busca os seus próprios interesses. Os heróis, quando escutaram essas palavras saindo da boca dos vilões, só simplesmente ficaram calados, porque também compreenderam o que acabaram de escutar. Entenderam que o Dark, desde o momento a que eles apareceram, ele não se pronunciou que era um herói ou um vilão, ou ele só falou que era um deus da destruição, um guardião universal. Então simplesmente eles continuaram vendo as lutas que o Dark participou e viram que em cada batalha ele destroçava o oponente. Isso deixava quem estava vendo totalmente assustado e aterrorizado, porque não imaginava que ele poderia fazer esse tipo de brutalidade. Os traidores, só por verem que ele sempre mantinha uma expressão neutra, não imaginavam que ele poderia lhe causar medo. Então os pequenos ficavam se perguntando por que os outros estavam assustados, afinal eles não estavam vendo o que eles estavam vendo. Os pequenos só estavam vendo tudo borrado e como se fosse nas partes violentas que do vídeo, somente um chiado pequenininho que não incomodasse eles. Inclusive a Eri adorou a aparência do seu irmão, mas também ficou se perguntando como seria ela grande, afinal ela só viu o único irmão dela até agora, não viu os outros irmãos dela. Afinal Dark falou que ela tem mais irmãos e irmãs também. Então todos voltaram as suas atenções à tela para continuar a reação, sem perceber que alguém estava os
Nesse momento a tela se apagou, então todos decidiram por si próprios voltarem às suas habitações. Afinal de contas, não tinha ninguém para apresentar ou dizer que eles já podiam retornar às suas habitações, então literalmente eles mesmos decidiram retornar por si próprios. Nesse momento o cientista notou que na parte final do vídeo Dark, ele mesmo falou a sua fraqueza, que o único capaz de derrotá-lo foi o Sol. Então o cientista teve uma ideia: criar uma arma com a mesma capacidade do Sol, porque literalmente ele tinha equipamentos e as capacidades necessárias para criar esse tipo de arma. Afinal de contas, ele não estava no seu próprio laboratório, então não era escasso seus ingredientes de ciência e recursos, então ele podia fazer literalmente esse tipo de arma. Então ele foi até o seu amigo Alfor Oni, então ele falou sobre a ideia que ele teve. Então ele disse que decidiram simplesmente por saber dessa benignidade do Dark, essa fraqueza dele, então eles decidiram só simplesmente juntar forças com os traidores, ou melhor, dizendo para eles, os heróis momentaneamente para derrotá-lo e assim voltar com todo esse conhecimento para o seu mundo, junto com toda essa tecnologia, e assim eles poderiam só simplesmente voltarem ao seu mundo e voltaria às suas vidas normais. Então, nesse plano aí eles dois estiveram, gerou toda aquela confusão que rolou no vídeo do Dante Devil May Cry, que foi o vídeo anterior. Foi daqui que eles tiveram essa ideia, então todos só ficaram aguardando o momento ideal para botar em prática esse plano, esperando que o Dark abaixar a sua própria guarda para simplesmente todos atacarem ele de surpresa. Mas o que eles não sabiam é que alguém estava a todo momento observando e escutando tudo que eles estavam planejando fazer. Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.